Existem beijos que um homem jamais esquece, não porque foram intensos, mas porque tocaram um lugar onde quase ninguém mais toca, o inconsciente. A maioria das pessoas acha que beijar é apenas sobre desejo ou química. Mas, e se eu te disser que existem 7 lugares no corpo masculino que, quando beijados com intenção, criam uma conexão tão profunda que ele simplesmente não consegue te esquecer? Não se trata de sedução exagerada. Trata-se de tocar algo que a maioria das pessoas ignora. A mente emocional dele, baseado em ideias inspiradas por Jung, existem formas sutis de contato que ativam aquilo que ele mesmo não consegue explicar. O desejo de estar com você, a sensação de segurança, uma memória que não se desfaz. Hoje vou te mostrar 7 lugares onde um beijo marca não apenas a pele, mas também o coração masculino. E acredite, alguns deles vão te surpreender. A maioria das pessoas não percebe, mas existe um tipo de beijo que penetra no corpo e toca diretamente o subconsciente. Masculino, um beijo que não precisa ser visto ou anunciado para que sua presença seja sentida. A verdade é que existem partes do corpo masculino que carregam muito mais do que apenas pele e músculos. Carregam camadas de tensão, memórias e desejo por cuidado. E entre essas partes, poucas são tão negligenciadas quanto a nuca. Na nuca, ele sente mesmo quando não está olhando, e talvez seja exatamente por isso que esse gesto é tão poderoso. A ausência da visão intensifica o significado do toque. Quando você beija ali, você o alcança num nível que a consciência não bloqueia. Ele não espera, não se prepara, mas sente. E o sentir, nesse contexto, permite que algo verdadeiro atravesse todas as defesas. Muitos homens vivem como se precisassem estar constantemente no controle. Observam, planejam, protegem, decidem. O mundo exige isso deles, mas o beijo na nuca vem do lugar oposto. É um gesto silencioso que não pergunta nada, não exige resposta alguma e não demonstra nada. Simplesmente é, e é. Justamente nessa existência que ele talvez relaxe verdadeiramente pela primeira vez. De uma perspectiva psicológica inspirada em Carl Jung, tudo que vem fora do campo visual entra em contato direto com o inconsciente. A nuca, sendo uma área cega do corpo, torna-se um portal para emoções guardadas. É o contrário daquilo que se planeja, é aquilo que se sente. E assim, os beijos ali ativam algo primitivo e emocional, tocam memórias que ele nem sabe que possui, despertam a sensação de cuidado maternal, toque amoroso, pertencimento silencioso, que ali com você ele pode simplesmente existir. E não é sobre intensidade. O beijo na nuca não é sobre obsessão ou sedução explícita, é sobre presença. Uma presença tão profunda que o tempo parece mais lento. Um beijo suave, quase sussurrado na pele dele, consegue dizer mais do que palavras. Você não precisa pegá-lo, você precisa estar perto o suficiente para que ele sinta o calor da sua respiração, o toque úmido dos seus lábios, a tranquilidade do seu gesto. Quando isso acontece, você comunica algo muito raro, que ele pode baixar a guarda, que com você ele não precisa ser invencível, que não precisa estar em alerta constante. E é essa sensação que cria uma memória emocional duradoura. Talvez ele não se lembre da data, da roupa que você estava usando ou da música que tocava, mas vai se lembrar da sensação que o beijo deixou, aquele leve arrepio que percorreu suas costas, aquele conforto inesperado que o fez querer parar o tempo por alguns segundos. E isso é, no fim das contas, o que todo homem secretamente deseja. Alguém que o toque não por obrigação, mas por amor. Alguém que não o pressione para ser algo, mas que o veja exatamente como ele é. Uma mulher que beija um homem na nuca em tensão e leveza está dizendo sem palavras: estou aqui, eu te vejo, você não precisa ser perfeito, basta ser você mesmo. Um seguidor escreveu algo que capturou perfeitamente essa sensação. Sempre quis beijar ali, mas nunca soube por quê. Agora entendo. É o lugar onde ele desarma sem perceber. E é exatamente isso.
não é sobre o lugar em si, mas sobre o que esse lugar representa, o fim das máscaras, o início da rendição. Se você está com ele num momento descontraído, talvez cozinhando juntos, ou ele está distraído olhando o celular e você se aproxima suavemente, tocando seus lábios na base do pescoço dele, bem no meio da nuca, você não está apenas beijando, você está criando um vínculo. Você está dizendo, eu escolhi te ver mesmo quando você não está tentando se mostrar. E isso tem mais valor do que qualquer frase decorada ou gesto grandioso. No fundo, toda pessoa deseja um espaço onde possa ser ela mesma. O homem que sente aquele beijo silencioso na nuca começa, sem saber porquê, a querer estar mais próximo. Não porque você fez algo explosivo, mas porque você o tocou de forma autêntica. E essa autenticidade permanece. É isso que ecoa nos pensamentos dele quando está sozinho. É isso que volta para ele no silêncio do quarto, no trânsito no meio de um dia difícil. O beijo na nuca é simples, mas é na sua simplicidade que reside a verdade. Ele não precisa ver para sentir e você não precisa explicar para transformar algo. Nisso reside a beleza desse gesto. É pequeno, mas fala muito. É silencioso, mas inesquecível. É invisível, mas toca as profundezas mais íntimas. A parte interna do braço é um desses lugares que quase ninguém presta atenção. Está ali constantemente exposto, ainda assim protegido, discreto, quase esquecido, mas é justamente essa aparente insignificância que o torna um dos lugares emocionalmente mais poderosos para um beijo. Porque, ao contrário das áreas mais óbvias, esse espaço entre o bíceps e o antebraço carrega um simbolismo silencioso que fala sobre quem é o homem e a quem ele se aproxima. Você já notou como um homem instintivamente protege essa área? Como naturalmente mantém os braços fechados quando está tenso ou inseguro? Isso não é coincidência. Ali na parte interna dos braços estão as veias que conduzem o sangue do coração para o resto do corpo. É onde a vulnerabilidade biológica e emocional se entrelaçam. E quando você beija esse lugar suavemente e intencionalmente, você não está apenas oferecendo carinho, você está cruzando uma barreira, você está dizendo sem palavras, eu vejo sua força, mas também respeito sua sensibilidade. Esse gesto, ainda que pequeno, tem um peso simbólico imenso. Toca o inconsciente masculino de uma forma que talvez ele nunca tenha experimentado, como se por um momento ele não precisasse provar nada. Como se seu corpo entendesse que ali com você ele pode simplesmente ser, sem defesas, sem personagem, sem a pressão de estar sempre apresentando. E isso ativa algo profundo, porque segundo Carl Jung, todos nós carregamos arquétipos, imagens universais que moldam nossos sentimentos e comportamentos. E em todo homem existe o arquétipo do guerreiro, aquele que luta, protege e vence. Mas também existe o arquétipo do amante, aquele que deseja ser acolhido, reconhecido e aceito. Beijar a parte interna do braço masculino ativa inconscientemente esse segundo arquétipo, equilibra aquilo que ele foi treinado para esconder com aquilo que no fundo precisa mais experimentar. É interessante observar como tal gesto ressoa. Muitas mulheres nos comentários disseram que nunca havia ocorrido a elas beijar ali. Algumas chegaram a mencionar uma sensação de impulso natural, mas nunca entenderam por quê. Agora entendem. Uma escreveu, sempre achei essa parte bonita, mas pensava que não fazia sentido demonstrar carinho ali. Hoje percebo que era onde eu mais queria tocá-lo, onde mais precisava tocá-lo. E não é sobre intensidade, é sobre presença, é sobre aquele beijo que não acontece no calor da paixão, mas no calor da intimidade. Um beijo leve, consciente, entregue, um beijo que ao invés de acelerar o momento, o silencia, que ao invés de provocar, acolhe. Porque nesse ponto específico, não é sobre o toque em si, mas sobre o que o toque representa. É sobre dizer com a boca, mas sem voz. Estou aqui, respeito sua história, não vim para exigir, vim para cuidar. E o mais surpreendente é o que acontece depois.
porque mesmo que ele não comente, mesmo que não diga uma palavra sobre isso, aquele beijo permanece. Permanece na memória corporal, emocional e até energética dele. Ele pode seguir normalmente o seu dia, trabalhar, conversar, se distrair, mas em determinado momento, talvez no meio de um silêncio, a lembrança daquele beijo retorna. E não porque foi sensual, mas porque foi sincero, porque foi raro. Muitas vezes, o que mais pode tocá-lo não é o gesto mais marcante, mas o mais inesperado, o toque, onde ele não esperava, a atenção, onde ele pensava ser invisível, o carinho, onde nunca foi cuidado. É por isso que ele te vê diferente, não apenas como alguém que deseja, mas como alguém em quem confia. E a confiança para um homem é a porta de entrada para o vínculo emocional. Talvez você nunca tenha reparado, talvez esse lugar no corpo sempre tenha parecido irrelevante para você, mas agora pense em como você se sente quando alguém te toca intencionalmente num lugar inesperado, com amor, com delicadeza. É esse tipo de sensação que você desperta nele quando beija esse lugar. E é por isso que ele não esquece, porque não é apenas um beijo, é um momento de reconexão com uma parte dele que o mundo tenta silenciar. Em muitos relacionamentos, os gestos físicos se tornam rotineiros e previsíveis, mas são justamente esses toques fora do script, como um beijo suave na parte interna do braço, que reacendem a centelha da intimidade, que lembram a ambos que ainda há algo único acontecendo ali, algo que ninguém mais substitui. Então, na próxima vez que estiverem juntos, não espere por um momento grandioso. Espere por um momento verdadeiro. Talvez ele esteja deitado ao seu lado com o braço sobre a cabeça. Talvez vocês estejam conversando e você esteja perto o suficiente para alcançar esse espaço. Aproveite esse momento não para seduzir, mas para oferecer, para dizer sem pressa que ele também merece ser tocado com delicadeza. E quando fizer isso, observe a reação dele. Talvez um suspiro, talvez um olhar, talvez um leve arrepio. E mesmo que ele não diga nada, você saberá. Porque quando o toque é verdadeiro, o corpo reage. E nesse pequeno gesto, você não está apenas oferecendo carinho, você está despertando confiança, desejo e pertencimento. Se você chegou até aqui, provavelmente entende que o amor verdadeiro vive nesses detalhes. E se quiser continuar explorando essa forma mais sutil e profunda de se conectar com um homem, se inscreva no canal. Aqui você sempre encontrará conteúdo que respeita a sua sensibilidade e te lembra do poder silencioso que você carrega no toque mais simples, as costas onde ele carrega o mundo e você alivia. Existe uma parte do corpo masculino a qual quase ninguém presta atenção. Não é convencionalmente sensual, não é comumente elogiada. Raramente é tocada com intenção emocional, mas é justamente ali que se concentra um dos maiores fardos silenciosos que um homem carrega, suas costas. As costas masculinas não são apenas músculos e postura, é um mapa de tudo que ele aguentou em silêncio. É conectado com aquilo que ele sente que deve suportar sem reclamar. Ali ele guarda suas frustrações, seus medos, o peso das expectativas dos outros e as exigências que coloca sobre si mesmo. É o lugar onde simbolicamente ele sustenta o mundo, mesmo quando ninguém percebe que está prestes a desabar. E talvez seja exatamente por isso que um beijo nas costas leve e inesperado causa tanto impacto, porque com esse gesto simples você quebra o peso. Você toca exatamente onde ele acredita que precisa ser mais forte. E sem palavras sequer você diz, você não precisa carregar tudo sozinho. Não há nada de exagerado nesse toque. Não é explícito, não é sedutor no sentido tradicional da palavra, mas carrega uma força emocional imensa. O beijo nas costas é uma espécie de carícia que derruba as barreiras do orgulho masculino. É uma carícia que não exige nada, que não cobra resposta, que simplesmente oferece alívio. Imagine um momento comum, ele está distraído, talvez na cozinha, talvez se vestindo para sair e de repente você se aproxima sem aviso e o beija nas costas. Nada mais. Um beijo lento, intencional, entre as omoplatas ou ao longo da coluna. A reação é quase sempre a mesma. Um silêncio breve, um suspiro,
um leve relaxamento, como se ele dissesse internamente: eu precisava disso e nem sabia. Esse tipo de toque funciona porque acessa o inconsciente. E segundo Carl Jung, o inconsciente coletivo está cheio de símbolos que aprendemos a reconhecer sem que nunca nos ensinem. As costas, para o arquétipo masculino, representam sustentação, representa a estrutura que não pode falhar. Ao beijar ali, você envia um sinal profundo para o inconsciente dele. Ele não está sozinho, ele tem apoio, ele pode descansar. Nos comentários dos vídeos sobre esse assunto, muitas mulheres dizem que não tinham ideia do quanto esse gesto significava. Uma escreveu: aquela parte das costas me emocionou. É como se alguém finalmente me visse completamente. Essa é a essência do que estamos falando. Beijar as costas masculinas não é apenas carinho, é reconhecimento, é ver o que ele tenta esconder e ainda assim permanecer ali. Existe outro ponto. O beijo nas costas é um tipo de carinho que acontece fora da visão. Ele não pode antever, não vê chegando, e isso o torna mais poderoso, porque ele não tem tempo de vestir a armadura, não tem tempo de se proteger com piadas ou mudando de assunto. Ele sente, simplesmente sente. Esse tipo de beijo entra na memória emocional por uma razão simples. Toca o lado mais silencioso do homem, aquele que ele raramente expõe. É o tipo de gesto que não será compartilhado com ninguém, mas sempre será lembrado. O beijo nas costas é simbolicamente uma lembrança de que ele pode existir sem função, que com você ele não precisa ser útil, não precisa impressionar, simplesmente precisa ser. É importante que esse toque aconteça com presença. Não deveria ser automático, não deveria ser casual no sentido de distraído. O que torna esse beijo especial é justamente o fato de ser dado com intenção, ainda que silenciosa. Você não está tentando provar nada, não está esperando nada em troca, você está simplesmente ali presente, atenta, cuidando sem invadir. E talvez seja exatamente por isso que funciona tão bem, porque num mundo onde os homens aprendem a sempre fazer, sempre decidir, sempre resistir, seu beijo nas costas oferece exatamente o oposto, uma pausa, uma permissão, uma oportunidade para simplesmente respirar, para se sentir humano. Esse gesto, quando repetido com sinceridade ao longo do tempo, cria algo raro, confiança emocional. Ele começa a perceber que existe um espaço onde pode baixar a guarda, que com você ele não precisa fingir o tempo todo que está tudo bem, que pode mostrar suas dúvidas, seu cansaço, seus silêncios e ainda assim ser amado. E quando ele sente isso, quando realmente acredita que foi visto inteiro e não apenas as partes que orgulhosamente exibe, algo muda. Ele se aproxima, ele se entrega, porque sente que finalmente encontrou alguém com quem pode ser completo. Se você nunca tentou isso, experimente num momento simples, quando ele menos espera, se aproxime dele, posicione seus lábios entre os ombros dele e permaneça ali por 2, 3 segundos. Nada mais, não diga nada, apenas esteja ali. É justamente nesses momentos silenciosos que a conexão verdadeira nasce, aquela que não depende de palavras, aquela que não precisa de provas, aquela que resiste mesmo nos dias em que tudo parece difícil. Se esse tipo de amor toca seu coração, se você sente que quer aprender a amar com mais verdade, mais presença e mais profundidade, fique por perto, porque é sobre isso que falamos. Vínculos que não são apenas bonitos, são reais. Existe um gesto tão pequeno, tão delicado, que quase todo mundo passa despercebido, mas quando acontece, deixa uma marca de uma forma que não se explica com palavras. É o beijo na pálpebra. Sim, aquele toque silencioso, leve, quase imperceptível, mas carregado de significados que vão muito além da pele. Porque beijar a pálpebra é tocar onde ele não vê, mas onde mais sente, no espaço entre a confiança e a entrega. Vivemos numa cultura que ensina os homens a terem os olhos sempre abertos, a serem vigilantes, alertas, fortes. Um homem raramente baixa a guarda.
Ele observa, calcula, protege. Seus olhos não servem apenas para ver, são seu escudo. Por isso, quando ele fecha os olhos na sua presença, quando permite aquele momento de vulnerabilidade, é porque mesmo sem dizer nada, ele está dizendo tudo. E é exatamente nesse momento que o beijo na pálpebra se torna inesquecível. É um gesto que não precisa de contexto especial algum. Às vezes, você está ao lado dele no silêncio, após um dia cansativo. Ele encosta a cabeça, respira fundo, fecha os olhos e você, num impulso delicado, toca seus lábios ali, sem pressa, sem querer impressionar, apenas para dizer com sua pele o que palavras não alcançam. Estou aqui. Você pode descansar comigo. E ele sente não apenas o toque, mas o que vem. Com ele, paz, rendição, confiança, o direito de soltar o mundo por alguns segundos. A força desse beijo está justamente na sua delicadeza. É o contraste que o torna marcante. O mundo exige tanto dele, parece que tudo constantemente lhe diz: esteja preparado, reaja, conquiste, mostre que você dá conta. Mas quando você beija sua pálpebra, faz o oposto, você diz: aqui você pode soltar, aqui você não precisa provar nada. Esse é o contraste emocional que dispara a memória. É a quebra de expectativa que cria impacto, porque ele não está acostumado com esse tipo de carinho, não espera esse tipo de amor. Psicologicamente, as pálpebras são uma área profundamente simbólica, são naturalmente a fronteira entre o externo e o interno. Fechar os olhos é um ato de desconexão. É confiar que por alguns segundos o mundo externo pode esperar. Quando você beija um homem ali, você toca essa fronteira. Você diz ao subconsciente dele: é seguro entrar. É por isso que o beijo permanece, porque não toca apenas a pele, penetra na superfície e vai direto onde ele mais precisa ser tocado, onde ele pode parar de ser o que se espera e ser ele mesmo. Tal gesto não acontece por acaso, exige presença, atenção, é o tipo de carinho que só pode surgir da escuta silenciosa, de perceber o momento certo de se conectar com seu corpo, não apenas como algo que pode ser tocado, mas como algo que precisa ser compreendido, porque o beijo na pálpebra não é sobre desejo físico, é sobre perceber que às vezes a maior intimidade está no silêncio e que existem toques que dizem mais do que qualquer declaração apaixonada. É justamente nesse silêncio que vive a narrativa desse gesto. Você não precisa dizer que se importa. Você mostra. Você não precisa explicar que ele pode confiar em você. Ele sente. A ausência de palavras se torna linguagem. E essa linguagem é absorvida por algo que ele não consegue controlar. Emoção pura, memória emocional. O tipo que não desbota mesmo quando os dias passam, mesmo quando o tempo se distancia. Talvez ele não se lembre do que disse, mas vai se lembrar do momento em que você o fez fechar os olhos e o beijou ali. Em um dos comentários mais tocantes sobre isso, uma mulher escreveu: é como se o mundo parasse por um instante quando você beija ali. Ele não vê, mas sente tudo. Essa frase carrega uma verdade poderosa, porque beijar a pálpebra não precisa